O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei o que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, conforme estamos acompanhando esta semana o livro dos Atos dos Apóstolos, nós continuamos vendo uma igreja missionária, aqui através de Paulo e Barnabé, que retornando de Jerusalém, se encontram nessa cidade onde eles mesmos relatam, é uma igreja que havia doutores e profetas, e aí cita o nome. É para mostrar que é uma igreja aqui em Antioquia, em outras cidades missionárias, cheia de dons, de carismas, que o Espírito Santo conduz nessa missão. Quando eles voltam de Jerusalém, eles trazem um tal de João Marcos. É muito provável que esse João Marcos é o evangelista Marcos que nós conhecemos. Como as cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos, então Marcos vai também ouvindo muitos relatos de Paulo, de modo especial, do que ele experimenta nessas igrejas, para também depois escrever o seu evangelho. O capítulo de hoje do Evangelho é o capítulo 12 de São João. Nesse capítulo nós praticamente aí encerramos em João o ministério, a vida pública de Jesus, não melhor, o ministério de Jesus. E aí a gente vai começar hoje vendo um relato bonito da própria Trindade. Jesus começa dizendo assim: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. E diz o texto aqui, que Jesus falou isso em alta voz, ou seja, ele exclamou, diz o texto original, com a palavra craso, significa gritando. Então Jesus ele falou isso de uma maneira que todo mundo pudesse ouvir, gritando, falando alto: quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Ou seja, o Pai é aquele que envia Jesus. O Pai é a voz que fala eternamente. É uma voz que tem vida eterna. Quando o Pai fala,
Ele cria falando. O Pai cria, o Pai fala, o Pai envia o Filho. Tudo isso é feito através do Espírito Santo. O Pai cria pelo sopro, ruá, que é o Espírito. O Pai fala, mas a ressonância da voz é o Espírito. O Filho aqui é onde, por tudo que o Pai cria, é em favor do Filho. O Filho, que é Jesus, é a voz encarnada do Pai. Portanto, o Filho fala o que ouviu do Pai, e é a mesma voz. Quem quer ver o Pai, vai o encontrar no rosto do Filho. Quem vê Jesus, veio ver o Pai. Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Tudo que Jesus revela é do Pai. A sua voz é a voz do Pai, que ele ouviu do Pai. A sua imagem é a imagem do Pai. O verbo, que significa palavra, é a palavra do Pai, dita em Jesus. Portanto, é um movimento trinitário que nós estamos vendo aqui. Jesus diz ainda: se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, porque a gente ouve a palavra de Deus todos os dias, na missa, no celular, na Bíblia que nós temos em casa, e ele está dizendo: se alguém ouvir e não observar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Essa é a missão de Jesus, salvar. Porém, para ser salvo, nós temos que acolher a palavra. A palavra de Deus é palavra de salvação, mas para me salvar, eu tenho que escutar, acolher e também viver. Não basta só escutar, é o primeiro passo. Escutar e não viver é uma escuta infértil. Eu que escuto a palavra, que é o próprio Deus falando, eu vou procurar viver no meu dia a dia. Quem rejeita a palavra, rejeita a mim. Quem não aceita as minhas palavras, já tem o seu julgamento. É a minha consciência que vai me julgar. Quando eu não aceito, eu já estou me julgando no juízo final. Agora, quem aceita de Jesus terá a vida eterna. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Muita gente por aí vive uma vida sem escutar a palavra, ou se escuta, não coloca em prática, e acha que a vida é de um Jesus totalmente bonzinho e que nunca vai nos julgar. Ele é misericordioso, sim, mas ele também vai nos julgar pelas vezes que nós fechamos o ouvido e não escutamos, ou pelas vezes que nós o escutamos e não colocamos a palavra na prática da nossa vida.